Olá, pessoal! A nossa pauta de hoje é contratação. Você que é empresário e vai contratar novos empregados, agora esse é o momento, final de ano, né? Muito importante. Como contratar o funcionário certo para a atribuição certa? Nós vamos falar com o homem certo, ele que é o Douglas Camilo, consultor de empresa, coach. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Rose. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Pois é, a gente está dando continuidade àquele bate-papo que a gente fez sobre o funcionário candidato às vagas, né? Como montar um currículo, enfim, como se apresentar a uma vaga de trabalho. Agora, vamos ver o outro lado dessa moeda, né? Como o empresário, o empregador vai fazer essa seleção, porque a gente não está vivendo aquela condição assim de contratar vários empregados. Hoje a gente quer empregados assim meio polivalente, né, que possa te ajudar em várias situações, não é? Exatamente. Eu sempre uso essa frase, né? O medíocre ele está fora do mercado, né? Esse não vai sobreviver. O mediano agora está fadado ao fracasso. Então é muito importante o empresário perceber algumas características para fazer uma boa entrevista, ser mais assertivo, porque como o período é corrido, eu não posso errar na contratação, eu tenho que ser mais assertivo. Posso errar? Sim, posso, mas eu preciso eliminar algumas fragilidades. Então é isso que eu quero contribuir hoje com a nossa conversa. Pois é, porque tem pessoas que têm uma facilidade para encontrar outra pessoa, elas têm um feeling para fazer as entrevistas, né? Agora tem outras pessoas que elas não têm esse feeling, daí na hora de fazer essa entrevista, elas realmente têm muita dificuldade. Como fazer essa entrevista de uma forma mais assertiva? É importante o empresário ter muito claro quais são as tarefas e as responsabilidades do cargo. Esse é o primeiro passo. Ou é um atendente, ou é um vendedor, ou é um estoquista, ou é um cobrador. Qual é as tarefas pertinentes ao cargo? Esse é um primeiro passo. O segundo passo, quais são as competências necessárias que o indivíduo precisa ter para fazer bem as tarefas, né? E o terceiro é algumas características voltadas para a formação acadêmica, tempo de experiência, personalidade ideal. Então esses são os passos principais que o empresário precisa ter isso antes, para não chegar na hora, não saber o que perguntar e ficar apenas perguntando as experiências passadas que os colaboradores tiveram para trazer para a empresa. Então, você, empresário, precisa ter muito claro o que é que eu quero para a minha empresa. E aí, a partir disso, fica fácil fazer a entrevista voltada para a necessidade do cargo. Esse é um dos passos fundamentais. Bom, análise de referências, você falou assim que as experiências passadas não dizem tanto, mas em termos de referências, se esse funcionário teve um bom desempenho, um bom desempenho em todos os aspectos, né? Eu acho que até em termos de entrosamento com a equipe, em todos os aspectos, descobrir o porquê que não está mais na empresa. O que você acha disso? Sim, sem dúvida. O empresário ele precisa ter a sensibilidade e também técnicas para investigar isso, né? O que eu falo em relação às vivências passadas, às experiências passadas, porque a maioria dos empresários fala assim, o que você fazia na empresa lá? Ah, eu fazia isso, isso, isso. Aí o empresário fica tendo aqueles flashes, aquelas ideias na hora. Nossa, vamos fazer isso aqui também? Entende? É nesse ponto, porque senão ele cria uma expectativa baseada na pessoa que ele está trazendo. E aí a pessoa sai e fala, pronto, só ela sabia fazer isso. A partir do momento que eu, empresário, tenho claro quais são as responsabilidades. É isso que eu preciso para a minha empresa. E aí eu investigo no candidato. Você sabe fazer isso? Onde você fez isso e como você fazia isso? E aí eu consigo mensurar se efetivamente o nível de desenvoltura, o nível de competência, o nível de habilidade daquele colaborador atende às minhas necessidades, entende? Porque senão o cara fica perguntando e vai muito longe, se torna extenso na entrevista e não identifica efetivamente o que era necessário. Então esse que é um ponto-chave, ok? Certo. Outra situação é com relação a psicólogo, né? Tem empresas que têm psicólogos que fazem uma triagem via psicólogos. Que tipo de mecanismos que você acredita que são importantes para as empresas terem para fazerem essa triagem? Passar por uma psicóloga, passarem por determinadas atividades ou... Enfim, que mecanismos que as empresas podem se utilizar para fazer essa triagem na hora da contratação? Ótima pergunta.
Tim Hindler diz o seguinte: entrevista de emprego poucas vezes duram mais de 1 hora. Prepare-se muito bem para identificar o melhor candidato. Então, qual é a recomendação? Você tem que pensar como um funil. Então, eu faço uma primeira etapa da entrevista. Aspectos gerais, comportamentais, tempo de permanência, formação acadêmica. O segundo nível, eu faço uma investigação técnica de competências, seja para a área de RH, para a área de finanças, para a área de vendas. Aí eu vou trabalhar tecnicamente, se a pessoa tem ou não as competências. Passando por isso, aí sim eu vou para um terceiro nível. Aí eu posso fazer testes de inteligências, testes de aptidões, personalidades, entende? Aí que entram os profissionais mais técnicos, como os psicólogos, como os gestores, como os coach, né? Eu preciso investigar profundamente. E aí o último nível, que é o nível da diretoria, que é o diretor, ele faz sim uma entrevista, o diretor ou o líder da área faz uma investigação mais profunda para ver mais detalhes técnicos operacionais. Aí sim é assertivo, entende? Eu não posso tomar uma decisão no primeiro nível. Então esse é um funil legal. E é importante também o empresário ele manter uma forma de controle, um banco de dados, um banco de currículos, de uma forma inteligente que ele consiga mensurar. De repente eu posso fazer uma entrevista com você hoje e para esse momento eu não preciso. Só que daqui 2, 3 meses eu preciso resgatar. Como que eu vou lembrar o que eu perguntei para você, o que eu avaliei, qual foi a decisão que eu tomei? Então, a partir do momento que a empresa ela organiza isso, fica fácil sim comparar de novo. Eu já otimizo o tempo, né? Senão vou ter que fazer todo o processo novamente. Outra pergunta para a gente finalizar, que acho que é muito comum. Todo mundo está nas mídias sociais. Quando você encontra alguém que fala que não tem Facebook, esse alguém parece que é um ser de outro mundo. Então, você acredita que hoje os empresários, as empresas que contratam, estão atentas ao que a pessoa expõe dela mesma no Facebook? Sem dúvida, né? Hoje você não precisa fazer entrevista mais, né? Só você acessar o Facebook da pessoa, você já consegue ver algumas características. Então, o que eu sempre oriento para os profissionais, até mesmo para os próprios empresários? Porque os dois acabam cometendo algumas falhas. Sabe aquele empresário que trabalhou a vida inteira, levou a vida muito difícil, aí ele consegue ter o recurso, aí ele vai igual aquele filme lá do Até que a Sorte Separe. E aí viaja para o mundo inteiro e tira foto de todos os jeitos. É legal viajar? É, mas o cuidado da exposição em relação tanto às posses, porque até a Receita Federal está de olho nisso, entende? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o empregado também. Foto com muita bebida, muito chopp, muita festa, sabe assim? Só mostra aquela imagem do festeiro. E qual que é a característica um pouco profissional? Então é importante ter uma dose de equilíbrio ali para não estragar. Sim, as redes sociais contribuem muito para uma decisão e pode ser até usadas durante o processo de entrevista. Abrir o Facebook e mostrar, me diz isso, me fala isso, como que você é. Porque nós estamos falando da pessoa. E se a pessoa ela vem para a empresa, ela traz sim os seus comportamentos, ela traz as suas qualidades, ela traz as suas limitações. E não adianta falar assim, não, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe vida. Eu tenho, sim, meus papéis na vida. Papel como profissional, papel como pai, papel como aluno, papel como professor. Agora, como eu me comporto nisso, sim, é o reflexo da minha vida. E o Facebook entrega muita coisa, né? Então, esse é um ponto importante. Aí, gente, você que vai contratar, o Facebook pode te ajudar muito nessa situação, nessa etapa. Douglas, muito obrigada. E acho que ficou a dica aí para uma boa contratação para esse final de ano. E quem sabe essa contratação sendo boa, fica o funcionário para o ano todo. Muito obrigada. Ok, eu agradeço.